vou tolerar, eu sou homem, cara, não sou moleque. Eu não vou tolerar nunca que alguém me desonre e saia da minha frente sem ouvir umas boas verdades. Rapaz, nada que vocês possam dizer aqui me ofende. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, nada me ofende. Eu sei quem eu sou, pra mim não faz diferença nenhuma. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem aqui. Pra mim, me convencer é fatos e lógica, velho, nada de autoridade. Eu sei quem eu sou, não é isso? Vocês são meus irmãos, eu tenho que orar por vocês só. Agora, é isso. Quem ignorar o Bitcoin vai ter o mesmo destino de quem ignorou a internet e a energia elétrica, velho. 2 minutos de 2 coisas que você falou que não são verdade, é que você não gosta de injustiça. Você falou que eu disse que Bolsonaro estimulou o tráfico de drogas, o narcotráfico internacional de drogas. Eu não falei que ele estimulou. Isso tá no vídeo. Eu disse que ele, tá no vídeo. Que ele é responsável. Corte, que ele é responsável. Isso, pronto. Pô, você vai deixar eu falar 1 minuto ou não? Você vai deixar eu falar 1 minuto ou não? Mostra o Renato falando exatamente o que eu disse aqui. Eu disse que ele é o responsável, não por ação, mas por covardia e omissão. Hoje, se existe tráfico de drogas, se hoje o tráfico de drogas controla uma área muito maior no Brasil do que controlava no passado, é responsabilidade de quem não fez choque de lei e ordem, que não fez o que o Bukele, o que foi feito em El Salvador. O que foi feito em El Salvador foi a eliminação do crime organizado. Foi o que Bolsonaro prometeu. Ele prometeu sim ou não lei e ordem, vagabundo na vala ou na cadeia. Ele colocou vagabundo aonde? Ele só indicou pessoas a todos os cargos relevantes intimamente comprometidas com o PT. O Bolsonaro não é defensor da família. Ele é um angina defensor de pautas ginofascistas, um feminista. O governo Bolsonaro foi o governo mais feminista em termo legal da história do Brasil, bicho. Não é de 5 anos, 10 anos. Ele avançou mais a pauta esquerdista do que o governo Dilma. Aumentou mais a base monetária do que o primeiro Dilma. Aumentou mais a impunidade. Em qualquer critério que você for, o governo Bolsonaro foi o pior, bicho. Ele só perde para o segundo Dilma, que ele realmente ele foi fora dos padrões, né? O segundo Dilma de 2 anos, ali foi foda. Ali foi fora do padrão. Opa. Agora você tira a Collor e o segundo Dilma... O Nando Moro do MBL dos quê? Bitcoins aqui reconheceu que a Dilma... Pelo menos é porque o cara não terminou. Se ela tivesse terminado, ela podia ter recuperado, não é isso não? Ela podia ter recuperado. É isso. Não, mas também não, você não vai julgar. Os 2 anos... O segundo Dilma realmente foi de lascar. Mas voltando, as duas injustiças... Dentre um monte de injustiça que você falou aí, essa foi foda. De eu dizer que ele estimulou, que ele não estimulou. Ele é o responsável por inação. Bolsonaro deu lei e ordem. Bolsonaro armou a população. Bolsonaro passou reforma da Previdência dilmista, bicho. Dilmista, aumentando a carga tributária. Porque com o poder que ele tinha, ele foi fazer a reforma da Previdência. Bolsonaro aprovou a lei de armas. O número de armas que eu podia ter nunca diminuiu com Dilma e com Lula, diminuiu com Bolsonaro. Bolsonaro me desarmou. Alexandre de Moraes armou mais gente que Bolsonaro, liberando as guardas municipais ter arma. É isso que reduziu a criminalidade, inclusive antes de Bolsonaro tomar posse. O que diminuiu a criminalidade do Brasil são 3 fatores que não tem nada a ver com o governo. O armamento começou com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, doutor Alexandre de Moraes, foi o responsável pelo armamento, por ter inclusive interpretação contra a lei do Estatuto de Armamento, permitindo o guarda municipal de interior ter arma. Isso provocou a explosão dos clubes de tiro. O segundo é a demonetização da riqueza. Antigamente, um celular, um relógio era uma coisa caríssima. Hoje em dia, a galera sai carregando... um guarda municipal com arma na pandemia. Que lindo a galera sai carregando muito dinheiro físico hoje em dia, ou é tudo... As pessoas usam mais ou menos dinheiro físico hoje em dia. Muito menos, não é isso? Muito menos. E o terceiro fator, e o mais importante, é o demográfico. A população brasileira vem envelhecendo brutalmente. Você conhece algum idoso de 60 anos que começa a virar um estuprador, de 50 anos? Não. É mais fácil ele virar viado, não é isso, do que estuprador, né? Verdade. Pois é. Esses são os fatores que derrubaram Agora, a outra injustiça que foi dita aqui era o seguinte, ele falou assim, ele quer que Bolsonaro seja papai. Eu quero que Bolsonaro fosse 1% homem, que ele fizesse 10% do que ele prometeu, ele não fez nenhum. Bolsonaro, quem confia hoje em Bolsonaro, está coincidindo no mesmo erro do povo de Deus que se desviou no livro de Samuel. O que é que Samuel diz? Não peça um rei. Não peça um rei, né? O que vai acontecer se você pedir um rei? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor oliva. É isso. Quem confia, e a prova disso, é quem doou Pix para Bolsonaro. 100% das pessoas que doaram Pix para Bolsonaro foram doxadas. Houve esse mês, eu não sei se vocês acompanharam, a maior demissão em massa nas polícias e nas forças armadas. Todo mundo que fez Pix relevante para Bolsonaro foi expurgado.
Essas pessoas que fizeram Pix para Bolsonaro pedir Pix, em vez de pedir dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, o cuzinho dessas pessoas na mão do PT. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o Pix. Se ele for responsável e se orgulha pelo Pix, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu Pix a ele, ao PT, o CPF, o endereço, o nome e o telefone. Sabe qual é a falsa equivalência que ele tá fazendo? Se Bolsonaro tivesse recebido... Quando a minha filha... Se Bolsonaro tivesse pedido... Isso é grave. Quando a minha filha... Você não deixou falar Quando 2 minutos, velho. Quando a minha filha precisou de Pix, quando a minha filha, doente, precisou de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Você tá entendendo como é falsa equivalência? Você pode alegar ignorância. Você pode alegar ignorância. Não sabia que você não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil não é ignorância, nem é essa. Você sabia que o cara se fuder e mesmo assim pediu Pix? Não. Ou não? Então, se você não sabia, você é ignorante ou não? Não. Sim. Essa falsa equivalência de você colocar, então, a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, ou você botou o cu das pessoas. Não é fode com a privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix. O Pix não é uma transação bancária, não tem sigilo bancário. O Pix pertence ao governo. A Bolsonaro afirma que esse é o governo de exceção. Já mudou de tópico. Não, de calma. novo, a falsa equivalência. Bolsonaro pedir Pix do governo PT, entregou o CPF dessas pessoas. A falácia do Renato é, quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o cu delas na piroca do... Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas no... Você sabia que elas iam se fuder ou não? Ah, merda, ou você não sabia. Vai tomar no cu. Ou você não sabia, era ignorante, ele beleza. Ele tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuder com o Xandão. Não, se você não sabia... Tem respeito por mim, mas elas se fuderam ou não? A Ludmilla se fudeu ou não? Você que me disse que eles se fuderam. Não, olha o que ele Você acabou de dizer... Você acabou de dizer que a Ludmilla se fudeu. Você não disse que a Ludmilla se fudeu? Calma aí. Você não acabou de dizer... Não, coloca a mão em mim. Calma aí. Olha o que ele falou de mim. Eu sou homem, eu sou casado, porra. Eu também, todos nós aqui. Todos nós aqui. Eu não tô na cara dele que respeito a vocês. Calma aí. Todos nós aqui, rapaz. Todos nós aqui. Não, vai tomar no cu, vai sorrir pra puta que o pariu. Todos nós aqui somos casados. Eu sou homem, porra. Eu não vou admitir um cara falar isso na minha frente. Eu só não dou na tua cara por respeito. Não, ele não pode falar isso de mim. Tá bom. Retire isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas pro Xandão. Vai, merda! Você que disse. Foi você que vai disse. Tomar no você cu. Não disse que repete essa porra. Repete essa porra. Você não disse que Ludmilla se fudeu por causa disso? Eu não vou tolerar isso. Foi você que falou. Eu não vou tolerar isso. Você disse ou não? Retire essa merda. Você disse que Ludmilla se fudeu por causa da doação ou não? Você disse isso ou não? Renato, eu tô falando sério. Retire essa merda. Você disse isso ou não? Retire essa merda. Você disse ou não? Retire essa merda. Essas pessoas. Retire essa merda. O que você tá dizendo? Retire essa merda. Entendi o que ele disse. Retire essa merda. Você entende? Retire essa merda. Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. O quê? Eu vou dar na... Cara, eu não entendi essa porra. O quê? Retirar o quê, porra? Eu não entendi. Retira essa porra. Só um minutinho. O quê? Retira essa porra. Eu não entendi. Só um minutinho. Ele não retira. Eu não entendi o que você tá dizendo. Não foi você que disse que Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Não foi você que disse que o Ludmilla se fudeu ou não? Não, ele não pode falar isso na minha frente. Você não vai falar isso na minha cara, não. Mas não foi você que disse. Você não vai falar isso na minha cara. Não foi você que me disse que Ludmilla se fudeu porque deu dinheiro pra você ou não? Vai tomar no cu. Você disse isso ou não? Vai tomar no cu. O quê? Eu sou homem, eu não admito falar isso na minha frente. Mas você disse isso pra mim ou não? Eu não admito você falar isso na minha frente. Isso o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Você não disse que Ludmilla se fudeu porque doou pra você ou não? Você não disse isso ou não? Vá a merda, Renato. Mas você não falou isso? Vá a merda, você é um sofista, filho de uma puta. Mas calma. Filho da puta. Você concorda? Sofista de merda. Você entende? Sofista de merda. O quê? Você é um sofista de merda, você não tem moral. Não, velho, cara, não precisa, cara. Ele me desrespeitou, rapaz. Mas você falou isso mesmo, que a Ludmilla se ferrou. Você acabou de dizer isso. Não, eu tô falando que se a afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele é essa, significa isso. Ele foi lá e reafirmou. Vem cá. Quem entrega o Pix ao PT, se fode ou não se fode? O que você falou, eu entendi a mesma coisa. Não tô puxando de sardinha, não. Mas você falou que a Ludmilla então se fudeu. Então vá merda a todos vocês. E quem doou o Bolsonaro? Quem doou o Bolsonaro se fudeu ou não? Um homem e falar assim, você colocou a vida das pessoas pra se fuder com Alexandre de Moraes. Você pode entender qual que é a colocação que você fez. Quem doou pra Bolsonaro se fudeu ou não? O quê? Isso é analfabetismo. Eu estou falando que se a afirmação dele com relação ao Bolsonaro, e Bolsonaro colocou as pessoas pra se fuder com o PT, ele tá dizendo a mesma coisa que eu coloquei as pessoas que queriam ajudar a minha filha pra se fuder na mão do Alexandre de Moraes. Você pode não entender como funciona o Pix, ele entende. Cara, mas... E ele continua afirmando essa merda. Você entende como funciona o Pix? Eu não vou responder. Eu não vou responder. Então vamos mudar de assunto, pronto.
Porque eu entendi. Eu sou homem, porra! Mas você não disse Eu não vou admitir isso. Ninguém tá falando que O você Pix é do PT ou Eu não? não vou admitir isso, porra! Ninguém tá falando Ninguém tá falando que você não é homem, não, porra. Que porra é essa? Rapaz. Ninguém aqui tá dizendo que você não é homem. Que porra é essa? Vá a merda. O quê? A gente tá trocando ideia. Não, vá a de merda. boa. Trocando ideia é o caralho. Ele tá me acusando. Rapaz, Cara, ele não tá ele tá precisando. falando. Sim. Ele tá precisando de relaxar, igual o Monark nunca daria um grito desse. O Monark o negócio ia ser mais leve, não é isso ou não? Pois é. A vantagem da maconha. Você tem sorte que eu tô só alterando a voz. Escuta só, Porque eu não tolero essa porra, não. Vem cá. Eu não tolero Quem doou isso. o Pix pro Bolsonaro se fudeu ou não? Vá a merda. Quem doou o Pix pro Bolsonaro Vai se tomar fudeu ou não? no cu, sofista de merda. Não, o quê? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Porque se todo mundo que doou pro Bolsonaro se fudeu, eu me fudi. É, mas você não tem cargo comissionado nem tá no Brasil, né? É, mas... Você tá fora do alcance, né? Eu sou brasileiro, Mas eu você vou ter tá que fora do voltar. alcance. Não, algum dia, se você demora, eles vão te Eu fuder. vou ter ou que não. voltar. Agora você fez coisa pior do que doar pra Bolsonaro. Você deu espaço pra Alan falar. Mas e aí? Isso é pior do que dar dinheiro a Cara, Bolsonaro eu ou sou não? cidadão americano, Pois eu tenho é. uma empresa nos Estados Unidos e ele tá trabalhando pra mim. Pois é, você mudou de árvore. É mais fácil um macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Você já viu um macaco mudar a árvore de lugar? Não faz sentido o que você tá Pois falando. é. O quê? Não faz sentido. Você mudou de árvore, você tá em outra árvore, não é isso? Você saiu do alcance desses caras. Pois é. É por isso que eu falei que eu discordo profundamente do Marçal em relação a isso. Mudar de árvore para o macaco não é opção. Essa é a única alternativa. Agora você pode sair do Brasil. O único desinvestimento que existe em ditadura de exceção é voltar com os pés. Só que você pode voltar com os pés como vocês estão fazendo aqui, ou você pode voltar com os pés continuando morando no Brasil, tirando o seu país do seu dinheiro sem tirar o dinheiro do país. Em relação a Bolsonaro ser absolutamente submisso ao governo chinês, e os 4 anos de governo dele seriam os anos em que o poder chinês mais aumentou sobre o governo brasileiro. E quem tiver dúvida disso que eu estou falando, eu recomendo que assista os discursos nas primeiras semanas de governo de Bolsonaro na ONU e dos outros países, denunciando os crimes da China, denunciando o extermínio, o genocídio em Xinjiang, denunciando o que estava acontecendo na época em Hong Kong, e Bolsonaro propondo o casamento com a China, a entrada dessa galera sem visto no Brasil, né? Se ele falou isso ou não falou? Pois é. Aí diz, não, mas Bolsonaro poderia ser incompetente, inapto, ele era burro. Bolsonaro não apenas tinha décadas de experiência como político, como ele é um oficial superior, não é isso? Um intermediário superior do Exército Brasileiro. Ele fez a mão ou não fez a mão? Ele fez escola superior de guerra ou não fez escola superior de guerra? E mesmo que ele fosse um merda, mesmo que ele fosse um imbecil, um idiota, que não entendesse nada disso, ele escolheu as pessoas que iam cercar ele? Vem cá, vocês acham realmente que Bolsonaro não sabia quem era Mendonça e quem era Cássio? E todos os outros indicados dele? Você acha que Bolsonaro tinha algum interesse? Que mesmo esses caras que a Alan considera de direita e tal, que não eram contaminados, não eram intimamente comprometidos com o PT, que ele mesmo admite... Esses que... Se você mencionou Salles e quem mais? Salles é mesmo. E quando outro? Ernesto. Mesmo esses que ele considera que não são pessoas intimamente comprometidas com o PT, que são pessoas com boas intenções, não é isso? Ele admite que eu pergunto assim, eles demitiram quantos petistas? Eles botaram quantos bandidos vagabundos roubando coisa dentro do ministério na cadeia? Se nem eles limparam os ministérios deles, se a missão de Bolsonaro era a moralização, a missão dele era lei e ordem, não é isso? Botar os vagabundos, pelo menos na administração pública, na cadeia, não é isso? Ele fez isso? Quantos petistas foram demitidos? Quantos bandidos foi atrás do pessoal? O número de petistas com cargo comissionado só fez aumentar, né? Dando um exemplo, Mourão. Bolsonaro conhece Mourão há mais tempo do que a gente tem de vida, do que a Alan tem de vida, não é isso? Bolsonaro conhece Mourão, ele não sabe quem é Mourão, ele não sabe quais são os compromissos de opinião de Mourão, que inclusive propôs abertamente que o Brasil se casasse com a China. Mais uma vez, vou dizer, não tenho nenhuma dúvida de quem é o ativo e o passivo nesse casamento. Você tem... O Brasil vai ser ativo num casamento com a China? Não vai, né? Pois é. Quem propôs isso não foi Mourão? A maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro votaram pelo armamento ou pelo desarmamento. Bolsonaro reduziu o número de armas que a maioria das pessoas podem ter no Sinarme, forçando o cara a ir pro CAC, que vai devolver as armas agora, e sofrer o ponto de arma maçô, que não tem nenhum direito legal, é tudo norma infralegal. Foi isso que o Bolsonaro fez. Fez as pessoas acharem que podiam ter armas, gastar um dinheirão e agora vai ter que devolver. Ou entrar na ilegalidade e ser vítima de expurgo. Foi isso que ele fez. Bolsonaro teve poder de aprovar PEC e, em vez de aprovar armamento, aprovou a reforma da Previdência Dilmista para aumentar a carga tributária e reduzir o direito das pessoas que recolheram. Foi isso que ele fez. Cada centavo que Bolsonaro economizou aumentou o poder do Lula, não é isso? Ele economizou dinheiro para dar mais poder a seu sucessor. Bolsonaro falou publicamente, se Lula for solto, ele vai ganhar a eleição. Ele não disse isso publicamente antes dele ser solto? Ele foi solto, ele ganhou a eleição. Bolsonaro, no final, deslegitimou a eleição. Mas durante todo o tempo que aconteciam essas coisas, ele aceitou ou não aceitou a eleição do jeito que ela foi oposta? Tinha lei ou não tinha lei que dizia que o voto tinha que ser impresso? Ele aceitou a eleição sem voto impresso?
Tinha quanto o Brasil gastou para fazer o cadastramento do dedão? Vocês cadastraram o dedinho ou não? Vocês cadastraram o dedinho? Não. Eu cadastrei. Não. Eu cheguei lá, não funcionou e eu voltei do mesmo jeito. Pra que fez biometria se isso não funcionou? Quem foi que aceitou a eleição desse jeito? Quem foi que aceitou as ordens ilegais? Quem colocou como um vice um cara que já emitiu diversas opiniões desarmamentistas? Quem deu poder total a Santos Cruz, Vilas Boas e a mais de 5 mil militares em primeiro e segundo escalão, amplamente com opiniões desarmamentistas, a maioria deles? Quem fez isso? Eu estou dizendo, um erro é quando você vai na sauna gay todo uma vez só, não é isso? Agora, quando você vai durante 4 anos, todos os dias na sauna gay, meu irmão, aí é mais difícil achar que é um erro, não é isso? Hein? Não sei, nunca fui. Você vai repetir o mesmo erro. Você vai repetir o mesmo erro. Na hora que você olha o travesti, achando que é um travesti, não, isso é uma mulher, rapaz. Agora, na hora que durante 4 anos, diariamente, o cara faz a mesma coisa, não houve, repito, se eu estiver enganado, coloque aqui nos comentários, não houve nenhuma lei de Bolsonaro que tenha protegido a família. Há mais de 50 destruindo as famílias brasileiras, inclusive leis que facilitam a falsa acusação de estupro, que facilitam a destruição da vida de homens com falsa acusação, como aquela lei Mariana Ferrer, a lei criminal, bicho. Ele apoiou a lei criminal, que não é de juizado, de negócio de prejuízo psicológico à mulher. A mulher pode lhe gritar, mas o que quiser. Se você gritar com a mulher, cadeia, não é isso? Isso é defender a família? Quem é armamentista e nomeia desarmamentistas? Quem foi a chefe de gabinete de Moro? Quem foi que fez essas normas todas de regulamentação do desarmamento? Foram desarmamentistas. Pois é. É isso que eu estou dizendo. Se eu aceitaria esse argumento de ignorância se Bolsonaro não fosse um oficial do Exército, se ele não fosse um político com mais de 20 anos de carreira, ou se ele não pudesse escolher as pessoas que o cercaram. Ele escolheu quem o cercou. Escolheu as pessoas, os candidatos da confiança dele eram ator pornô gay para baixo, não é isso? Não foi isso que ele escolheu da confiança dele? Não é isso? Quem escolheu, como é o nome da outra lá que está sendo apoiada agora pelo cara de São Paulo? Quem escolheu todos que eles dizem que traíram eles? A Joyce? Pois é. Quem escolheu Joyce? Quem escolheu ela? Quem escolheu pra ficar perto dele? Inclusive o Marçal, que eles que traem. Ele não disse que Marçal é um traidor, que não existe nós. Quem escolheu o Marçal pra estar junto dele? Se Marçal é um bandido, vagabundo, se Marçal recebeu condenação criminal há menos de 21 anos, o que ele estava fazendo na campanha de Bolsonaro? Ele tinha acesso ao pessoal Bolsonaro na campanha ou não tinha? É isso que eu acho estranho. Como é que o cara, na hora que é bom, usa o cara, né? Isso na hora que é ruim, o cara é marginal, né? Se ele é um bandido, você anda com um bandido? Tem vagabundo dentro da sua casa? Hein? Agora, voltando à pergunta que você me fez, você viu o Alan dizendo que ele não vai estar no enterro da mãe dele, não é isso? Você quer isso pra mim? Você quer isso pra mim? Que eu não esteja no enterro de minha mãe e meu pai afetivo? Não. De meus sobrinhos e meus tios? Eu não quero isso pra ninguém. É isso, eu prefiro ser preso. Tudo que eu tenho veio da polícia, veio do serviço público. Tudo que eu tenho veio do serviço público. Meus pais eu dei mais a meus pais do que eu recebi. Eu não herdei nada, é negativo. Meu legado, minha herança é negativo. Tudo que eu tenho veio do serviço público. Eu trabalhei, tive bolsa de estudo, estudei fora, queimei dinheiro para ser professor e para fazer pesquisa. Tudo que eu tenho vem do serviço público, que eu não entrei através de indicação de nenhum político, de prova que tinha cálculo lá e química avançada, cromatografia química e gasosa, é isso que tinha na minha prova. Que inclusive sobrou vaga, porque na maioria das pessoas tem um monte de vaga lá que ninguém passou. Eu inclusive encontrei ontem o doutor Jardel. O doutor Jardel estava contando para mim tudo que ele passou, das perseguições e tal. Eu dizendo, doutor, é isso aí e tal. Quem mandou você dar teste em vagabundo, meteu bronca, aprendeu quem tinha que prender, falou a verdade na cara de quem tinha que falar, como o Alan tá dizendo que falou ali. Existe um preço. Você quer ser o João Batista, você vai ser o João Batista. Cada vez que eu venho publicamente e digo, você não precisa ser sócio do brega pedófilo, você não precisa subvencionar aborto, você não precisa financiar castração de criança, você não precisa pagar o salário lagosta dos tribunais, você não precisa financiar vagabundo, você não precisa ser comparsa de ditadura. Ouve quem quer, velho. É por isso que tem um código de barra. Aí, se você quiser ajudar o brother aí, motivar ele. Inclusive, eu acho que um cara que eu acho que ia bombar mais do que eu aqui, se vocês chamarem o Abraham Ventralbe daí para discutir com ela, eu acho que ia bombar mais do que eu aqui. Eu acho que ia bombar. Temos cacoetes esquerdistas. A gente passou a vida assistindo aula, assistindo televisão, ouvindo músicas que são inteiramente, bicho, contaminadas. Eu tava, inclusive, conversando com o pessoal da Lagoinha. Freire, não, né? bicho, mas isso veio muito antes. Amor romântico. A Romeu e Julieta foram pro céu, pro inferno. Amor romântico é satânico, que é o conteúdo das músicas do filme, tudo que a gente vê aqui. Amor romântico, se matar porque você não quer viver com uma pessoa. Vale tudo. Qual é o nome do que eles dizem aqui? Se isso é errado, eu estou errado. Como é? Prefiro ser errado. É isso. Quem se mata por amor, por adoração a uma pessoa, vai pra onde? É isso. Alan falou um monte de coisa aí que eu concordo integralmente. Eu só discordo de 3 coisas.
A primeira é a seguinte, esse argumento porque o El Salvador é um país pequeno, lá é fácil. Na verdade, tem um cara chamado Hans Hermann Hoppe. Deixa eu falar em Hoppe. Democracia é o Deus que falhou. Ele é um cara também que bate forte nesse conceito de democracia. É um intelectual que demonstra nesse seu livro e diversas outras palestras que quanto menor o país, mais fácil é uma mudança, mais difícil, quanto mais menor. Por exemplo, pro russo que mora lá lá longe, o cara que estava na Ucrânia, o cara que estava na Sibéria, era fácil ele matar Stalin? Pro brasileiro que mora em Roraima, que mora no Rio Grande do Sul, é fácil matar um político em Brasília? Não. É fácil para Bukele se esconder em um país de 3, 4, 5 milhões de habitantes? É mais fácil matar o prefeito, o governador, o presidente? Quanto menor o país, mais próximo da população, menor a quantidade de recursos e menos o cara tem que se proteger até fisicamente do que ameaça ele, né? Então, fazer uma mudança grande de cima para baixo é muito mais fácil em países maiores. Porque a população, inclusive hoje, todos os estados que estão intimamente ligados... Teoria bonita que nunca foi comprovada. Né? Todos os estados hoje que estão fazendo regimes autocráticos, eles estão fazendo nova capital. Indonésia fazendo nova capital, Egito fazendo nova capital, sempre financiado pelo chinês e nova capital de uma maneira que eles nunca mais seja derrubado, para isolar o poder do povo, não é isso? É mentira, a Indonésia não está fazendo nova capital, a Egito não está fazendo nova capital. É isso. Tem dezenas de exemplos que o Hans Hermann Hoppe dá. E um grande exemplo que ele dá é o Império Romano. Quantas milhares, dezenas de milhares de pessoas ouviam no Império Romano? Você podia ir de Portugal até a Síria, bicho. Você podia ir de Portugal até o Egito. Você podia ir da Inglaterra até o Egito, não é isso? E até hoje, todos esses lugares, mudou o idioma, mudou a roupa. Se você for no Brasil, você ainda tem resquício ou não tem do que a determinação dos imperadores e dos governantes romanos fizeram? Estou dando um exemplo da gente. Quando você vê alho, cebola, quando você vê, como é que chama, o telhado mediterrâneo de barro, a casa branca com telhado de barro, você está vendo o que tem na Grécia, você está vendo o que vem na Espanha, você está vendo o que tem em Portugal, em todos os lugares que Roma chegou tem isso, não é isso? Então, grandes impérios, sim, eles mudam de cima para baixo, né? E quanto maior o governo, quanto maior a área, quanto maior o número de pessoas governadas, é mais fácil para o governante impor alguma coisa contra a vontade popular. Isso é um fato. Agora, que tem que mudar de baixo para cima, eu concordo. E outra coisa que eu discordo é que Bolsonaro se esperava de Bolsonaro a revolução. Gente como eu nunca esperou de Bolsonaro contra a revolução. Como 64 não foi uma revolução. Foi uma contra-revolução. As pessoas esperavam que Bolsonaro fosse conservador. A maioria das pessoas no Brasil são contra ou a favor de cotas racistas. Até mesmo a Folha, as universidades esquerdistas admitem que a maioria da população é contra as cotas racistas, não é isso? A maioria da população no Brasil é contra ou a favor do armamento. A maioria da população é desarmamentista ou armamentista? É, Magnata? Deu o quê? O referendo? Eu diria que sim, né? O referendo deu o quê? 69% não é isso? 69% não. A maioria da população brasileira, ela pode não servir, tipo assim, ativamente, ele não crê absolutamente em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eles têm valores muito superiores ao nosso governo. Isso é uma coisa que qualquer um vai concordar, não é isso ou não? O povo médio brasileiro tá moralmente muito acima do nosso governo, bicho. Muito acima. Não há... Que democracia é essa? Que a população vota 70% para ter arma e não ter arma nenhuma. A maioria da população quer direito dos manos ou vagabundo na vala ou na cadeia? É lei e ordem que a maioria da população quer, não é isso? Era só isso que se esperava de Bolsonaro, não revolução. Era que ele cumprisse a lei. O problema é que ele dizia que servia as 4 linhas, agora quando ele recebia a ordem legal, como na nomeação do Ramagem, ele obedecia ou desobedecia? Que lei é essa que ele obedecia? Hein? Se ele recebia a ordem legal e obedecia? O Ramagem, diversas vezes, dezenas de vezes, Bolsonaro recebeu ordens ilegais e obedeceu, não é isso? Hein? Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à facilidade maior de Bolsonaro fazer no Brasil o que o Bukele fez em Salvador, Democracia, o Deus que falhou, de Hermann Hoppe, grande livro. E eu concordo, tem que ser de baixo para cima. Inclusive aqui, ó, é o que você faz no seu dia a dia. Se as pessoas, a gente já está, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, existe uma série de características uniformes nos colapsos societais. No final de Roma não tinha diluição de moeda, não teve colapso de fecundidade, não teve domínio de valores femininos, não teve explosão de welfare. Welfare é estado social, ficar dando comida, coisa, estímulo pro cara ser vagabundo. No Brasil, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Vagabundo, né? Se vale a pena ser isso e você não for isso, ou você foge ou você vai ser destruído, não é isso? Então, onde está o demérito de fugir em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Eu só vejo mérito nisso. Não vejo negócio de covardia nenhuma, bicho. Nenhuma. Se você quer viver de um modo, em um lugar onde você... De quem é o Brasil? É nosso ou é deles? De quem é o Brasil? É nosso ou é deles? O que é propriedade, não é isso?
demarcação, uso e defesa. A gente consegue tomar o Brasil deles? Quem é que tá demarcando, Você protegendo? mesmo desanimou. A galera falou que se fosse pra rua que não ia adiantar. Ir pra rua vai adiantar o quê? Ir pra rua adiantou com a Dilma? Ir pra rua adiantou no 7 de setembro? Adiantou? Isso aqui adianta. Adiantou? Isso aqui adianta. E pra quanto rua piorar, pros queria outros, falar de vai outra melhorar coisa. pra você, se você escolher Eu sair do queria falar de sistema, outra né? coisa. Se você sair do sistema, o quanto piorar o sistema, quanto mais moeda aqueles caras imprimirem, quanto mais merda esses caras fizerem, melhor pra você. Você vai comprar seu pote de pipoca.